apresentando o trabalho de Química Geral, matéria lecionada pelo professor Tiago Tasso. Aqui são os integrantes do grupo que contribuíram para o trabalho, sendo Tiago, Samuel, Gabriel e Daniel, tendo como tema do trabalho materiais da construção civil do futuro. O material escolhido pelo nosso grupo para aprofundamento foi o concreto permeável. No âmbito das construções, engenharias e outras áreas do conhecimento, o avanço tecnológico acompanha a sociedade, gerando novas tecnologias e materiais para um melhor e mais eficiente atendimento das demandas sociais. Como resultados de estudos e dos avanços tecnológicos, podemos citar alguns materiais que podem ter, futuramente, impactos positivos em suas áreas de aplicação. Dentre esses materiais, podemos citar as tintas solares e a impressora 3D. No primeiro exemplo, a tinta solar pode atuar futuramente como fonte de geração de energia renovável. De acordo com o site energias.com.br, esse material funciona da seguinte maneira: a tinta solar usa compostos químicos para captar o vapor d'água do ambiente com a energia solar. Depois disso, ela quebra esse vapor em moléculas de oxigênio e hidrogênio e transforma em energia que pode ser usada em casas ou empresas. Quanto à impressora 3D, pode ser utilizada desde a concepção de maquetes até a construção de paredes. No entanto, como tema deste trabalho, vamos considerar o concreto permeável, sendo este material escolhido como tema para aprofundar para um melhor entendimento de suas características, propriedades e benefícios. O material escolhido pelo nosso grupo foi o concreto permeável, por se tratar de um material já existente, mas não muito difundido. O concreto permeável já foi utilizado após a Segunda Guerra Mundial, substituindo tijolos e matérias-primas que estavam em falta naqueles tempos. O concreto permeável foi considerado uma boa opção para suprir a demanda da construção civil devido ao seu menor consumo de cimento e baixo custo. Adotou-se também o uso do concreto permeável para a construção de residências nas paredes, por ser um concreto leve para o isolamento térmico. No entanto, o enfoque do uso desse material na atualidade é na pavimentação, podendo substituir o muito usado pavimento asfáltico e a pavimentação com concreto convencional. Em relação às características desse material, que o torna superior aos usados atualmente, podemos destacar a redução da necessidade de criar grandes postos de detenção, uma vez que o pavimento em concreto permeável já age como uma área de detenção devido à sua alta permeabilidade. Isso contribui para um menor custo de mão de obra, construção e manutenção, pois evita a necessidade de postos de detenção, encanamentos, drenos e outros sistemas de drenagem de águas pluviais. Uma de suas desvantagens seria seu alto investimento, porém, isso é rapidamente compensado por causa da sua versatilidade, sendo utilizado tanto como elemento de pavimentação quanto de drenagem, sendo isso uma das razões do seu valor econômico. Podemos citar como uma vantagem econômica do concreto permeável a sua baixa densidade, devido ao seu espaçamento entre sua matéria, e sua baixa complexidade na aplicação, podendo ser executado no próprio local da demanda. Sua baixa complexidade pode ser explicada pela sua produção, onde não há necessidade de grandes tecnologias e mão de obra especializada, caso a mesma receba um treinamento básico. Como resultado disso, temos a possibilidade de auxiliar economias locais ao usar mão de obra e materiais da região. Outra característica que minimiza a questão do seu alto investimento inicial é seu custo menor em relação à vida útil que ele possui, tendo uma maior durabilidade. Em sua composição, o concreto permeável contém uma mistura de cimento, agregados graúdos e água, levando pouca ou nenhuma quantidade de areia, o que resulta em uma porosidade deste material, a fim de que a água possa passar facilmente, com um percentual de 15 a 35% de vazios interconectados. Quanto ao concreto convencional, é sabido que a areia faz parte de suas composições em determinadas quantidades,
sendo essas as principais diferenças que permitem a maior permeabilidade do concreto permeável em relação ao concreto convencional. A composição química do concreto permeável é sílica ativa ou dióxido de silício, SiO2, cinzas volantes, que tem sua composição dióxido de silício, SiO2, óxido de alumínio, Al2O3, e óxido de ferro, Fe2O3, agregados, mistura de cascalho e pedra britada, água e aditivos químicos. O cimento convencional é feito de uma mistura de cimento, agregados graúdos e água. Já o concreto permeável possui pouco ou nenhuma areia, o que forma uma grande estrutura porosa que permite que a água passe facilmente. Além disso, a permeabilidade é uma mudança na característica comparada ao atual, por ser uma propriedade intrínseca do concreto permeável, que permite a passagem de um fluido, água, por meio de sua matriz. No entanto, o concreto permeável apresenta uma menor resistência, o que se faz necessária uma manutenção periódica. Cabe ressaltar a impermeabilidade da pavimentação asfáltica comparada com a pouca permeabilidade do concreto convencional, onde praticamente não há escoamento de água. Falaremos agora da relação da organização dos átomos e das ligações químicas com as propriedades do concreto permeável. Nessa primeira imagem, podemos ver explicitadas algumas das propriedades dele, como a densidade, a porosidade, a resistência e a própria permeabilidade. Mas como estamos tratando do concreto permeável e sua principal característica em relação ao convencional, vamos nos ater nessas três: permeabilidade, porosidade e resistência. Como já mencionado na questão da composição do concreto permeável, ele tem vários componentes, como os agregados, por exemplo. Até foram explicitados alguns, como o cascalho e a brita. Entretanto, eles podem variar bastante de concreto para concreto. Por isso não vamos especificar exatamente os utilizados, mas falaremos em geral de como eles trabalham nesse material. Temos também a presença dos óxidos de ferro e alumínio, que são importantes para a concretização desse composto, tendo, por exemplo, características como a preparação de superfícies a serem pintadas ou revestidas, mas para nos concentrarmos mesmo nos detalhes principais, focaremos nos outros componentes. Quando adentramos na areia, que não está significativamente presente no concreto permeável e justo por isso ele tem a característica de ser permeável, nós podemos definir algumas questões interessantes. A areia é formada por um tipo de ligação covalente, ou seja, ela ainda vai formar um composto covalente, e as características dos compostos covalentes são bem definidas. Em relação à água, a areia vai ter uma densidade maior e, consequentemente, como podemos ver na segunda imagem, ela vai ficar com uma mistura heterogênea com a água. Eles não vão se misturar. A areia vai ficar embaixo por ter uma densidade maior e a água vai ficar em cima. Até quando pensamos na estrutura da areia, na estrutura de seus átomos e as suas ligações, vemos como essa primeira imagem, uma rede cristalina, pode-se assim dizer. Então, as forças de coesão serão muito fortes, ou seja, consequentemente, a temperatura de fusão e ebulição da areia serão extremamente altas e, consequentemente, será ainda mais difícil fazer com que a areia se relacione, interaja com a água e forme uma mistura homogênea. Consequentemente, assim podemos ver o que realmente significa a questão do concreto permeável. Se nós retiramos a areia, como é feito, a permeabilidade vai aumentar de maneira muito alta. Quando nós tratamos do agregado, é interessante pensar que eles também possuem uma relação característica em vias tangentes, de certa forma, semelhantes à areia, como quartzo, gneiss, entre outros que também formam a brita, por exemplo. Então, evidenciamos a interessante relação, que quando pensamos que são semelhantes, é de se concluir que eles também contribuiriam para uma não permeabilidade quando eles colocados no concreto. Entretanto, eles vão contribuir para isso, para a porosidade do material, porque os agregados eles podem ser menos permeáveis do que a pasta do cimento, por exemplo. Porém, quando adicionados ao sistema, ao contrário do que se espera, a permeabilidade aumenta, devido ao tamanho de suas partículas. Quanto maior for a dimensão do agregado, maior será a permeabilidade. Esse fator é explicado devido à forma de organização atômica dos agregados proporcionar um maior número de espaços vazios na estrutura. Portanto, a permeabilidade aumenta, logo a porosidade também, e juntamente, como já foi explicitado, haverá uma queda na resistência. A permeabilidade será determinante para os processos físicos e químicos que ocorrerão na vida útil do concreto. A resistência está diretamente ligada com a permeabilidade, tendo em vista que os mesmos fatores, como já foi falado, influenciam tanto em uma quanto em outra. Deve-se levar em consideração, então, diversos cuidados na hora de se produzir o concreto, quanto à moldagem dele, a dimensão dos agregados utilizados, entre outras coisas, para que se consiga um concreto com boas características. E é interessante se pensar que, com a menor porosidade de segurança possível,
Logo assim, se terá uma resistência adequada também, entretanto, uma baixa permeabilidade. Então, para que o concreto permeável seja seguro e de uma forma boa realizada, ele deve ser produzido levando em conta todas as variantes que aqui foram explicitadas, além do fato que depois de produzido, ele deve ser submetido a manutenções frequentes, periodicamente, como já foi dito, para que sua segurança e seu desempenho, além da sua vida útil, sejam conservados. Do ponto de vista sustentável, o material em questão possui diversas contribuições para o meio ambiente, sendo classificado pela EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, como uma prática apropriada de gestão. Sendo assim, sua utilização pode ajudar um projeto a conquistar a certificação LEED, liderança do Green Build, Curso em Energia e Projeto Ambiental. Essa certificação se dá por causa de 3 características básicas do concreto permeável. Estas são: a primeira, auxilia na redução do aquecimento terrestre, por permitir a troca de calor entre o subsolo e a superfície. A segunda, por ser um material reciclável, podendo ser reaproveitado após seu ciclo de vida. E a terceira, por ser confeccionados com materiais locais. O ponto principal quanto à utilização do pavimento permeável é a grande melhoria para os impactos vistos durante as enxurradas urbanas, permitindo a infiltração direta para o subsolo. Em relação à problemática da impermeabilidade de estacionamentos e rodovias, que contribui fortemente para ocorrências de enxurradas, alagamentos, gerando muitas vezes fluxos elevados de águas contaminadas com diversos poluentes, entre outros problemas. O concreto permeável entra como uma potencial solução para modificar essa realidade, reduzindo o impacto ambiental em alguns desses lugares, de modo seguro e econômico. Também, este material contribui para a manutenção da vegetação, isto porque ele permite que a água e o oxigênio cheguem às raízes das árvores, não sendo isso possível em pavimentos convencionais. Os efeitos do concreto permeável podem abranger o ponto de vista térmico dos centros urbanos, onde há uma necessidade de solução quanto aos efeitos da ilha de calor formadas nessas regiões, onde esses efeitos são aumentados pelo tom escuro da pavimentação asfáltica, enquanto o concreto permeável, por ser um material mais claro e armazena água, minimiza os efeitos da ilha de calor. Outro benefício da pavimentação em concreto permeável é a sua capacidade de filtragem, podendo, em período de chuvas, reter parte das impurezas contidas na água, aumentando a qualidade da mesma. Conforme anteriormente citado, o concreto permeável já foi utilizado no período pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa. No entanto, seu uso atual é limitado a pequenas áreas, considerando as questões levantadas nos últimos tempos, em razão de problemáticas da sociedade, como, por exemplo, as enchentes, alagamentos, contaminação do solo, conscientização socioambiental e necessidade de tecnologias que minimizem essas questões. Vimos o concreto permeável como uma boa solução para essas demandas e outras más. Principalmente depois que esse material recebeu um renovado interesse por conta de legislações de controle de qualidade da água. Esse interesse é notado na utilização do concreto permeável em alguns projetos pilotos, como, por exemplo, esse material foi utilizado na pavimentação do Parque Tecnológico em Belo Horizonte, Minas Gerais, contribuindo para a diminuição de risco de inundações e para a alimentação de nascentes do parque, evidenciando a preocupação dos projetistas atuais com o ponto de vista ecológico. Contudo, é necessário estudos de melhoria e aperfeiçoamento desse material, a fim de superar alguns problemas, entre eles a possibilidade dos solos pavimentados com concreto permeável ficar impermeáveis com o tempo por falta de manutenção.
e aumento do nível do lençol freático, atingindo construções em subsolos. Os estudos se veem necessários para uma melhor avaliação dos benefícios ambientais e econômicos dos materiais. Também há um atraso quanto à normatização do mesmo. No Brasil, há uma grande carência de estudos científicos sobre essa questão. Entretanto, no ano de 2011, a Organização Internacional de Normalização, ISO, organização esta mundialmente reconhecida, reuniu especialistas de alguns países interessados para o debate quanto à normatização para esse material, sendo essa uma forte evidência que a aplicação desse material em maior escala pode futuramente contribuir para a melhoria da questão socioambiental. Chegamos ao final do trabalho e aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a produção dele. Agradecemos a atenção.